Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros ouvintes. Buscam no silêncio dos arquivos a verdade que o tempo tenta esconder. É um prazer imenso receber cada um de vocês aqui neste espaço de preservação da memória. Sintam-se em casa, puxem uma cadeira e se permitam um momento de pausa. Hoje nosso olhar se volta para o coração do Médio Jequitinhonha, em Minas Gerais. Um lugar onde o sol castiga a terra, mas também ilumina a alma de um povo que não se dobra. Vamos falar de Araçuaí. Você já parou para pensar na força que um nome carrega? Muitas vezes nós atravessamos cidades, cruzamos placas e repetimos nomes de lugares, sem perceber que cada sílaba ali depositada é o resultado de séculos de encontros, conflitos e poesia. Araçuaí não é apenas uma palavra, é um código que guarda a identidade de uma região inteira. O título deste nosso encontro hoje é direto, mas a profundidade dele vai te surpreender. Por que Araçuaí recebeu esse nome e o que ele realmente significa? Eu te convido a ficar comigo até o último segundo desta narração, pois o que eu vou te revelar sobre a origem desta terra vai muito além do que os livros escolares costumam resumir. Há um segredo escondido no voo dos pássaros e no reflexo das águas que pouca gente compreende de verdade. Mas antes de abrirmos essa gaveta do tempo, eu te faço um convite. Se você acredita que a história da nossa gente, das nossas raízes mineiras, merece ser preservada e respeitada, inscreva-se aqui no canal. O seu apoio é o que mantém este arquivo aberto. Vamos juntos garantir que a memória do Vale não se apague diante da velocidade do mundo moderno. Fique atento, pois o contrato que firmo com você agora é o da veracidade absoluta, embrulhada na sensibilidade de quem conhece o cheiro da terra molhada após a chuva no sertão. Para decifrar o enigma de Araçuaí, precisamos primeiro mergulhar no passado ancestral, muito antes de qualquer mapa ser desenhado com caneta e papel. Precisamos ouvir o que a terra dizia quando apenas os povos originários caminhavam por essas bandas. O nome Araçuaí é uma herança direta da língua tupi, o tronco linguístico que deu voz às belezas deste solo brasileiro muito antes da chegada das caravelas ou dos tropeiros. A etimologia da palavra é um exercício de pintura linguística. Quando analisamos o termo original, Araçuaí, nos deparamos com uma construção fascinante. O prefixo ara remete ao tempo, ao dia, ou mais especificamente, ao pássaro, aquele que habita o espaço entre o céu e a terra. O sufixo i, tão comum na toponímia brasileira, é o código universal para água, para rio, para a fluidez que sustenta a vida. Mas é no meio da palavra que reside o mistério. A junção que nos leva ao Rio das Araras Verdes é a interpretação mais aceita e a que mais toca o coração da nossa história. Imagine o cenário: o Vale do Jequitinhonha, em seus tempos de natureza intocada, onde as margens dos rios eram povoadas por bandos imensos de araras de plumagem vibrante, cujo verde se confundia com a mata ciliar. O nome da cidade nasceu de uma observação visual deslumbrante. Não foi um nome dado por saudade de uma terra distante na Europa, mas sim um nome de batismo local, uma homenagem ao que os olhos viam e o coração sentia. Era o rio do pássaro que brilha sob o sol. Essa conexão com a fauna local nos mostra que, desde o princípio, Araçuaí foi planejada pela própria natureza para ser um ponto de beleza e de vida exuberante, mesmo em meio à dureza do clima seco que caracteriza a região. Compreender isso é o primeiro passo para respeitar a dignidade desta cidade. No entanto, a história oficial, aquela que ficou registrada nos documentos de cartório e nas crônicas coloniais, nos traz uma outra camada narrativa que não podemos ignorar. No início do século XIX, por volta de 1817, o cenário começou a mudar. A colonização avançava para o interior das Minas Gerais, e onde hoje pulsa o centro de Araçuaí, estabeleceu-se uma figura de importância singular:
Luciana Teixeira. É raro, na história do Brasil, encontrarmos cidades cuja fundação seja atribuída com tanta clareza à força e à determinação de uma mulher. Luciana não era apenas uma moradora, ela foi a semente de uma comunidade. Ela se fixou no ponto estratégico onde o rio Araçuaí encontra o rio Jequitinhonha, formando um entroncamento vital para o transporte e a comunicação da época. Naquele período, a localidade não era chamada de Araçuaí. O nome oficial imposto pelo olhar do colonizador era Arraial do Calhau. Esse nome, embora menos poético que o original indígena, também carregava uma verdade geográfica. O leito do rio era, e ainda é, repleto de pedras arredondadas, polidas pela força das águas ao longo de milênios, os calhaus. Por décadas, ser do Calhau era a identidade daqueles moradores. Era um nome rústico que falava de resistência, de dureza, da dificuldade de navegar entre as pedras. Mas o destino reservava um retorno às raízes. O nome Calhau era apenas uma fase, um apelido geográfico que não conseguia sufocar a sonoridade ancestral que a terra já possuía. A transição do nome Arraial do Calhau para Araçuaí não foi apenas uma mudança burocrática. Foi um ato de reconhecimento da identidade profunda daquele lugar, um retorno à poesia dos pássaros e das águas. Mergulhando mais fundo na densidade histórica desse território, precisamos entender o que significava ser o Rio das Araras Verdes em um contexto de exploração. O Vale do Jequitinhonha, onde Araçuaí se destaca como uma sentinela, sempre foi uma região de contrastes violentos. Se por um lado o nome evoca a beleza das aves, por outro, a terra escondia riquezas que atraíam a cobiça de muitos. O ouro e as pedras preciosas, como a turmalina e o topázio, faziam do subsolo de Araçuaí um espelho da exuberância de suas aves. A cidade cresceu nessa dualidade, o brilho das pedras e o brilho das penas. O nome Araçuaí passou a representar um refúgio. Durante o século XIX, a região serviu de abrigo para aqueles que fugiam da exaustão das minas do centro de Minas Gerais, buscando no norte uma nova chance. O rio, o tal Rio das Araras, era o caminho, a estrada de água que levava o progresso e trazia as notícias do resto do império. O significado do nome começou a se expandir na mente do povo. Já não era apenas sobre o pássaro em si, mas sobre a liberdade que o voo da arara representava. Ser de Araçuaí era ser livre, era viver em uma terra onde o sol não apenas aquecia, mas forjava o caráter. A cidade tornou-se o centro comercial do vale, um ponto de encontro onde o sertanejo trocava sua mercadoria, sua prosa e seus sonhos. O nome da cidade ecoava nas feiras, nos lamentos das lavadeiras à beira do rio e nas canções dos violeiros que até hoje preservam a métrica desse passado. Araçuaí consolidou-se como a capital espiritual do Médio Jequitinhonha e seu nome tornou-se um estandarte de resistência cultural contra o esquecimento. A transição definitiva do nome Arraial do Calhau para Araçuaí, que ocorreu formalmente em 1871, com a emancipação política, não foi meramente um capricho de cartório, mas um reflexo de uma mudança de consciência que varria o Brasil naquele final de século. Imagine o cenário político da época. O Império buscava consolidar suas fronteiras internas e as elites locais queriam nomes que dessem uma dignidade maior às suas vilas. Calhau, embora descritivo, era considerado por muitos como um termo simplório demais para a importância que a cidade estava adquirindo. No entanto, em vez de buscarem um nome europeu ou uma homenagem a algum santo da corte, os líderes da região, muitos deles com o sangue indígena correndo nas veias, ainda que o escondessem sob as fardas, voltaram os olhos para o rio. O rio Araçuaí já era chamado assim pelos navegantes e ribeirinhos muito antes da cidade existir com esse título. Ao escolher a Araçuaí
Como o nome oficial do município, houve um resgate involuntário da soberania da terra. Esse gesto foi um marco. Ele dizia ao mundo que aquela cidade não era apenas um aglomerado de pedras à beira do caminho, mas sim a herdeira do Rio das Araras Verdes. Essa mudança de nome trouxe consigo uma nova aura para o comércio e para a vida social. Araçuaí passou a ser vista como a sentinela do vale, um ponto de resistência que unia a cultura do sertão profundo com a modernidade que subia o rio através das barcaças. O nome funcionava como um amuleto. Em tempos de grandes secas, quando o Jequitinhonha baixava e a poeira subia, pronunciar Araçuaí era lembrar que a água e o verde das araras eram a promessa de que a vida voltaria a florescer. Essa força identitária é o que permitiu que a cidade se tornasse um polo educacional e cultural, atraindo mentes brilhantes de todo o estado que viam naquela sonoridade tupi um símbolo do Brasil autêntico, longe das luzes da corte, mas perto da alma do povo. Se mergulharmos ainda mais na análise do significado Rio do Pássaro do Sol, entraremos em uma dimensão que beira o sagrado para a cultura do vale. O sol no Médio Jequitinhonha não é um visitante. Ele é o dono da casa. Ele molda o barro das paneleiras, seca o couro dos vaqueiros e define o ritmo do trabalho no campo. Quando os antigos falavam em Araçuaí, como o pássaro do sol, eles não estavam apenas descrevendo uma ave de penas amarelas ou verdes que brilhava ao meio-dia. Eles estavam criando uma metáfora para a própria luz da sabedoria e da sobrevivência. Para o povo de Araçuaí, a luz é um elemento central da fé. É a luz que ilumina as procissões de Nossa Senhora do Rosário, onde os tambores dos congadeiros ecoam pelas ruas, mantendo viva uma herança que se mistura ao nome da cidade. O pássaro do sol representa a ascensão, a capacidade de elevar o espírito acima das dificuldades geográficas e econômicas que o vale historicamente enfrenta. Nos arquivos que guardo aqui, percebo que os poetas da região, como o mestre Tião do Vale e tantos outros, sempre trataram a cidade como um ser vivo, dotado de asas. Essa conexão mística explica por que o povo de Araçuaí tem um orgulho quase religioso de sua origem. Não é apenas morar em uma cidade, é habitar um território que foi batizado por uma divindade solar através da voz dos indígenas. Cada vez que o sol se põe no horizonte do rio Araçuaí, tingindo as águas de dourado e violeta, a profecia contida no nome se cumpre novamente. É um espetáculo que nos lembra que, embora o homem mude as leis e construa edifícios, a essência da terra permanece guardada na vibração das palavras. Araçuaí é o lugar onde o céu e a água se encontram através do voo da memória. Porém, meu caro, como todo arquivista honesto, eu preciso te confrontar com a realidade que as sombras do tempo projetam sobre o presente. Falar do Rio das Araras Verdes hoje é também um ato de denúncia e de melancolia. Onde estão, hoje, os bandos de aves que escureciam o sol com seu verde vibrante? O que restou da pureza das águas que os tupi chamavam de I? Ao longo das décadas, o progresso desenfreado, o desmatamento das matas ciliares e o assoreamento dos nossos rios silenciaram parte dessa canção. O nome Araçuaí, hoje, serve como um espelho de cobrança. Ele nos pergunta: o que vocês fizeram com o meu paraíso? A história não é feita apenas de glórias, mas de perdas que precisamos reconhecer para podermos reparar. Quando estudamos o significado desse nome, somos convocados a uma responsabilidade ética. Ser cidadão de Araçuaí, ou um admirador desta cultura, implica em ser um guardião do que resta desse Rio do Pássaro do Sol. O nome é um monumento invisível que resiste à degradação, lembrando aos moradores e aos visitantes que aquela terra tem uma alma que precisa de água limpa e de árvores em pé para continuar respirando. A preservação da memória, que é o que fazemos aqui neste canal, deve caminhar junto com a preservação da terra.
Não faz sentido celebrarmos o significado tupi de uma palavra se permitirmos que a realidade física desse significado desapareça. Por isso, a história de Araçuaí é uma lição de ecologia profunda. Ela nos ensina que o nome de um lugar é o seu destino. Se o destino de Araçuaí é ser o rio da luz e das aves, cabe a cada um de nós garantir que as futuras gerações não conheçam essas araras apenas através de fotografias amareladas ou de narrações em vídeo, mas que possam ouvir o grito delas cruzando o céu de Minas novamente. Estamos chegando ao fim deste nosso mergulho nas profundezas do tempo e das águas. Percorremos as trilhas da etimologia tupi, conhecemos a bravura de Luciana Teixeira no Arraial do Calhau e refletimos sobre o peso sagrado e ambiental que o nome Araçuaí carrega em suas 4 sílabas. Espero sinceramente que esta viagem tenha feito você sentir o calor do sol do vale e o frescor das águas do rio em sua alma. A história de Araçuaí é a prova de que nada é por acaso. Um nome pode sobreviver a guerras, secas e crises, desde que haja um povo disposto a carregá-lo com dignidade. E você agora é parte desse grupo de guardiões. Você não é mais um estranho a essa história. Você agora possui a chave de um dos arquivos mais bonitos de Minas Gerais. Antes de nos despedirmos, eu te peço uma última coisa. Não guarde esse conhecimento apenas para você. A memória só vive quando é compartilhada, quando passa de boca em boca como um segredo precioso. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa origem. Você já conhecia a história de Luciana Teixeira ou o significado do pássaro do sol? A sua interação ajuda o algoritmo a entender que a nossa cultura importa, que a nossa história tem valor. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pelo seu respeito ao silêncio do meu arquivo. Que a força das águas de Araçuaí limpe os seus caminhos e que a luz do pássaro do sol ilumine a sua jornada. Eu sou o seu arquivista do Vale e foi uma honra estar com você hoje. Até a nossa próxima incursão pelas gavetas esquecidas do tempo. Fique em paz.